Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já primeiramente agradecer a todos vocês aqui pelas mensagens de parabéns, que a gente recebeu durante todo o dia de hoje aqui nos nossos vídeos, nas nossas outras redes sociais. De coração, é um prazer, é um orgulho poder conversar com tantos vascaínos aí há tantos anos, já são aqui 7 anos de canal e sempre aqui tentando trazer para vocês notícias, informações. Então, muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de respeito que vocês mandaram, e pedir desculpa aí pelo atraso do vídeo da tarde. Acabamos atrasando um pouquinho, mas por motivos positivos, A gente estava conversando aí com muitas pessoas de dentro do Vasco e vamos fazer para vocês aqui um vídeo super completo, principalmente em relação aí ao que o Pedrinho falou, O Pedrinho hoje finalmente veio a público e falou tudo aí sobre o atual momento do Vasco da Gama. Então, primeiramente, quero convidar você que está do outro lado da telinha aí para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito por aqui, nós somos o maior canal de notícias do Vasco. Temos aí 2 grandes jornalistas que trabalham aqui com a gente, o Lineker e o Edu. Temos toda a equipe aí que a gente tenta fazer com exclusividade tudo o que acontece no dia a dia do nosso clube. Então você que ainda não segue a gente, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família e, obviamente, também peço a colaboração de vocês, deixando o joinha, deixando o like no nosso vídeo e quem puder também compartilhar o vídeo com outros vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. A gente vai ficar muito agradecido com a moral e com a ajuda de vocês. De uma outra forma que você também pode ajudar, vou deixar aqui uma dica para a rapaziada. Sexta-feira agora teremos aí coletiva de imprensa, de apresentação oficial de 2 novos aí membros do futebol do Vasco, Álvaro Pacheco e o executivo de futebol Pedro Martins. A gente quer estar nessa coletiva, mas a gente precisa da sua ajuda, porque infelizmente o YouTube ele ainda não, garante financeiramente todo o dinheiro para a gente estar em todos os momentos aí, em tudo que acontece no Vasco. Então, quem puder dar uma moral com qualquer valor, pode ser 50 centavos, pode ser R$1, qualquer valor, que você puder ajudar, com certeza vocês vão estar ajudando o nosso trabalho a continuar evoluindo e que a nossa cobertura continue sendo feita aqui de uma forma completa e exclusiva para vocês. Então, esse aqui é o Pix do nosso canal. Esse aqui aí é o número Pix do nosso canal e aqui no cantinho tem o QR Code aí para você fazer qualquer doação, Hoje de manhã muita gente doou, então já agradecer também a galera que já chegou junto. Você que puder doar, a gente vai ficar muito agradecido com a moral de vocês aqui para o nosso vídeo, beleza? Então é isso, começar o vídeo falando um pouquinho sobre a preparação do Vasco. Domingo tem clássico contra o Flamengo, um clássico muito importante, um clássico aí que é o retorno do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, a estreia do nosso novo treinador, Álvaro Pacheco, sob o comando do nosso time. Tudo que a gente vem conversando com as pessoas de dentro do Vasco, todo mundo vem rasgando elogios aí ao treinador nesse início de trabalho, um treinador muito sério, muito dedicado, é o primeiro a chegar no clube de manhã, no centro de treinamento, o último a sair, vem puxando muito o grupo, vem cobrando muito aí intensidade, competitividade dentro dos treinamentos, e a gente deve ter aí um time já com uma cara diferente para esse clássico do domingo. Em relação a ingressos, os ingressos ainda estão à venda, Não foram esgotados. Você que quiser ir ao jogo ainda pode comprar, ainda tem ingresso disponível, E a gente, obviamente, quer que a torcida do Vasco vá em peso, vá em massa para poder mostrar mais uma vez a nossa força. Do lado do Flamengo, conseguiram ontem a classificação, para a próxima fase da Libertadores, fizeram provocação, à torcida do Vasco na arquibancada, falando ali que a hora do Vasco vai chegar. Então vamos trabalhar quieto, vamos trabalhar da nossa forma e eu tenho certeza que no domingão o Vasco vai conseguir um grande resultado, vai conseguir aí fazer uma grande partida na estreia do Álvaro Pacheco. Em relação à escalação, a gente já tem um esboço do time titular, O provável time deve ser Léo Jardim no gol, no trio de zaga ali a gente deve ter Léo Pelé, nosso capitão pela esquerda, Maicon centralizado e João Vitor pela direita, meio de campo, Lucas Piton pela esquerda, Puma Rodrigues voltando a ser titular pela direita, centralizados Hugo Moura ou Galdames mais ali recuado, Sforza e Payet, e lá na frente Adson ou David e Pablo Verratti, Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para encarar o Flamengo domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. E tem um recado importante da Estrela Bet, a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, que dá para você R$10 de graça para você fazer a sua primeira
primeira aposta. E vou falar o seguinte, cara, já pega esses R$10 e coloca na vitória do Vasco nesse domingo, né? Para você ganhar essa graninha, né? Ganhar esses R$10, primeiro comentário fixado tem o link da Estrela Bet. Se você quiser apostar mais do que R$10 ou apostar em outros jogos, qualquer valor que você depositar no primeiro depósito, só no primeiro depósito, eles multiplicam por 2. Então corre lá, no primeiro comentário fixado, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você depositar R$50, você vai ganhar 100 na sua conta. Vamos dizer que você depositou R$100, na sua conta da Estrela Bet vai cair 200, ou seja, eles multiplicam por 2. Então corre lá, primeiro comentário fixado para tirar proveito dessa parceria. E agora vamos entrar num assunto importante aqui, né? Porque o Pedrinho hoje veio a público, abriu o jogo e falou sobre Felipe Coutinho. Mas quem vai trazer essa informação para vocês aqui de forma exclusiva, porque foi ele que correu atrás, foi ele que trouxe essa informação, é o nosso irmão aí, o jornalista Eduardo Canelas. Então, vou deixar o Edu trazer essa informação para vocês aqui no nosso vídeo. Então, agradecer a ele e pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vai lá, Edu, tamo junto. E olha, vídeo de hoje com uma entrevista completa do presidente Pedrinho, hoje pela manhã. Créditos à BTB Esportes, vou colocar a entrevista completa para você assistir aqui, ouvir, ou melhor, essa entrevista completa aqui no nosso vídeo. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, o link está aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram, o link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. O Gigante da Colina já treinou hoje. Álvaro Pacheco já treinou os seus atletas na parte da manhã. Um trabalho de iniciação aos coletivos que devem começar amanhã. Álvaro Pacheco tomando a decisão e começando a mostrar o esboço do time que ele pretende colocar como titular para o jogo contra o Urubu no domingo às 4 horas da tarde. Treinamentos intensos, isso não muda. Os jogadores voltaram de folga hoje, mas olha, não teve moleza não. O bicho pegou. Álvaro Pacheco tá chamando realmente muito a atenção. Quem tá ganhando moral com ele é Puma Rodrigues. O lateral tá ganhando sobrevida no Gigante da Colina. O Puma poderia até vir a ser negociado nessa próxima janela, mas o Puma tá treinando bem, jogou bem contra o Fortaleza quando entrou e tá recuperando seu espaço dentro do elenco do Vasco. Outro jogador é o João Vitor, contratado para ser zagueiro, tem que ser utilizado como zagueiro. E ao que parece, Álvaro Pacheco também tem essa leitura e utiliza para escalar o João Vitor como zagueiro no próximo jogo. Pode sobrar para o Maicon, que pode virar reserva nesse time. Você é a favor dessa mudança? Amigo vascaíno, amiga vascaína, hoje o principal foi a reunião que aconteceu lá na Barra da Tijuca a respeito do potencial construtivo de São Januário. A coisa está caminhando cada vez melhor e cada vez mais rápido. Pedro Duarte, vereador, é o capitão desse time. Estará conosco aqui no canal sexta-feira no A Hora do Vasco, falando sobre essa reforma do estádio de São Januário. Mas hoje lá, quem esteve presente foi o presidente Pedrinho, que deu uma entrevista na saída do evento e falou com a BTB Esportes e outros canais que lá estavam. Peguei carinhosamente imagens cedidas, pela BTB Esportes, tive que tampar a imagem por conta do YouTube para não dar strike, mas o áudio tá aí para você escutar a entrevista completa do Pedrinho. Ele falou sobre São Januário, falou sobre quadro de sócios, falou sobre Felipe Coutinho. Então, numa boa, acho que hoje não tem nada mais importante para falar nesse vídeo, senão colocar o nosso presidente para falar sobre Vasco, sobre dinheiro, e você comenta aqui embaixo. Pedrinho, uma entrevista, finalmente, falando um pouquinho sobre o atual cenário do Vasco da Gama. Também na audiência pública na Câmara, a gente se vê sempre muito emocionado. Quando passa as imagens ali também das fotos
da estrutura, de tudo. O que vem na sua cabeça do antigo São Januário que você viveu? E uma frase que ficou muito marcada foi que te cutucaram e falaram assim: nós estaremos juntos na inauguração de São Januário. O que você passou ali? O que você pensou naquele momento ali? É porque assim, mexer com o São Januário me emociona, não preciso mais falar o porquê, né? Por exemplo, eu estava semana passada em São Januário na quadra de futsal, estava tendo o vôlei lá e eu fiquei pensando, pô, aqui que eu cheguei com 6 anos, dói no coração saber que isso aqui daqui a um tempo provavelmente não vai estar mais aqui e é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário, por todos os aspectos, né? Até para comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, para a questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto para os torcedores, para as comunidades, principalmente a Barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande. Quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo para que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível, para que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras para que aconteça antes. A área que todo mundo quer, tem um Vasco-Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, né, teu primeiro contato com ele. O que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso, por favor? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que todos sabem. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mas a tranquilidade para ele e para os atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins, você falou, lógico, o torcedor do Vasco está muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho, ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento está? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho, como é que está a situação toda? Então, a presença do Coutinho, ela causa um alvoroço, dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele. E aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada, você tem conversado com muita gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo e se você tem mantido conversas para possíveis investidores, para a SAF especificamente, se a conversa foi só para patrocínio ou também há conversas em paralelo
interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, né? A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, né? Com alguns fundos, com possibilidades de patrocínio, obviamente, para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando o aporte então de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte, a gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Além do Felipe Coutinho, o vascaíno pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado que teve conversa, existe algo nesse sentido? A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Valeu!